Mês de outubro de 18, um crime de voracidade singular assustou Londres. O episódio tornou-se ainda mais notório pela posição que a vítima estava. Os detalhes eram escassos e surpreendentes. Uma empregada doméstica que vivia sozinha numa casa não muito longe do rio recolheu-se ao seu leito por volta das 11 horas da noite. A viela que se via da janela da empregada estava brilhantemente sendo iluminada pela lua cheia. Parece que a mulher teve uma inspiração romântica, pois sentou-se na cama que ficava bem embaixo da janela e passou a meditar em seus sonhos. Nunca, ela costumava dizer em lágrimas quando narrava essa experiência. Nunca se sentira mais em paz com todos os homens ou jamais pensou no mundo com tanta delicadeza. É quando a senhora, sentada em sua cama, olha pela janela e vê o homem de cabelos grisalhos avançando pela rua e abordando o Sr. Hyde, de uma maneira muito elegante. Hyde tinha uma bengala bem pesada, que não ajudava em nada. Ele não fazia questão de responder o elegante senhor. Aí, de repente, o Sr. Hyde explodiu em chamas, impaciente igual louco. Ele pegou sua bengala e bateu no senhor até derrubá-lo. Mesmo com o senhor caído no chão, ele ainda continuou pisoteando. A senhora, horrorizada com aquela cena, acabou desmaiando. Ela acorda algumas horas depois, olha pela janela e percebe que o assassino havia ido embora, e o corpo do senhor ainda estava postado no chão. A bengala, de maneira bem densa, tinha se partido ao meio, e metade dela rolado rua abaixo. Não havia cartões ou papéis, exceto um envelope selado e carimbado, que ele provavelmente levaria ao correio, com o nome e o endereço do Sr. Utterson. Na manhã seguinte, o advogado foi comunicado antes de sair da cama, e ele murmurou, dizendo: "Não direi nada, até ver o corpo." Levantou da cama e foi para a delegacia. Chegando lá, ele reconheceu o corpo do Sr. Danvers, e o policial que estava com ele se espantou e disse: "Isso vai fazer muito barulho." Então ele narrou brevemente o que a criada tinha visto e mostrou a bengala quebrada. Daí o Sr. Utterson já não podia mais ouvir dar sobre. E o Sr. Utterson perguntou ao policial se ele o acompanharia até a casa de Hyde. E ele aceitou, e os dois foram até a casa de Hyde. O dia estava escuro, nublado, até estranho para o Sr. Utterson. Quando o carro chegou no endereço indicado, o nevoeiro se levantou e mostrou a rua suja, muitas crianças esfarrapadas nas portas e muitas mulheres de diferentes nacionalidades. E ali ficava a casa de Henry, a casa do herdeiro de um quarto de milhões de libras. Sr. Utterson, o inspetor Newcomb chegou à casa do Sr. Hyde à procura dele. A empregada afirma que o Sr. Hyde não está em casa e que pode demorar muito tempo para voltar. O Sr. Utterson e o inspetor Newcomb procuram se podem fazer uma inspeção em sua casa. Ao entrar em sua casa, eles não deixam de reparar que a casa era bem decorada. Eles também repararam que os quartos estavam bem bagunçados, gavetas reviradas, tapete bagunçado, como se tivessem sido saqueados. A outra metade da bengala que tinha sido encontrada no crime estava atrás da porta do Sr. Hyde. Como não havia mais nada a fazer naquela casa, eles decidiram que o melhor a fazer era espalhar panfletos de procurados pela cidade e esperar o Sr. Hyde no banco. O capítulo 5 começa com o Dr. Utterson indo até a casa do Dr. Jekyll, onde ele foi recebido por Poole, que o levou até o edifício de laboratório. Era a primeira vez que ele seria recebido naquela parte da casa. Chegando lá, o Dr. Utterson reparou muito na questão da sujeira, que era um local sem janelas, e ele olhava com um olhar de estranheza e ele sentia um sentimento de repugnância em questão àquele lugar. Na outra ponta, um lance de escada subia para a porta, coberta com um tecido grosso vermelho. Através dela, ele foi finalmente recebido no gabinete do médico. Chegando lá, ele avistou o Dr. Jekyll sentado, mortalmente abatido. Ele nem sequer levantou para receber o Dr. Utterson, apenas estendeu a mão fria e desejou boas-vindas com a voz um pouco alterada. Após Poole deixar o recinto, o advogado decidiu falar. "E agora, já ouviu as notícias?" O médico estremeceu.
dizendo: estavam gritando na praça, eu as ouvia da minha sala de jantar. Só uma palavra, disse o advogado. Carol era meu cliente, assim como você. Quero saber o que estou fazendo. Você não é louco o suficiente para homiciar esse sujeito? Utterson, juro por Deus, gritou o Dr. Jekyll. Juro por Deus que jamais voltarei a vê-lo. Empenho minha honra a você que terminei com ele neste mundo. Tudo tem limite e, na verdade, ele não quer a minha ajuda. Você não conhece como eu. Ele está em segurança, está bem resguardado. Anote minhas palavras. Ele jamais voltará a ser visto. O advogado ouviu tudo aquilo com um sentimento de tristeza, porque ele não gostava do tom febril que o seu amigo falava. Então ele decidiu comentar: você parece ter convicção sobre essa pessoa. Espero que esteja certo. Se houver um processo, seu nome pode aparecer. E então Dr. Jekyll respondeu: tenho certeza a respeito dele. Possuo embasamentos para tal certeza que não posso compartilhar com ninguém. Mas há uma coisa em que você pode me aconselhar. Recebi uma carta e estou em dúvida se deveria mostrá-la à polícia. Após receber a carta, Utterson perguntou se isso levaria à localização de Wright. Não, respondeu o médico. Não posso dizer que me importo com o que Wright se tornará. Está tudo completamente acabado entre nós. Estou pensando em mim, pois esse assunto odioso já me deixou bastante exposto. Utterson ficou surpreso com o egoísmo do amigo, mas ao mesmo tempo sentia-se aliviado por ele. Bem, ele disse finalmente, deixe-me ver a carta. A carta, escrita de maneira estranha com a mão na posição vertical, estava assinada Edward Wright e apenas solicitava ao Dr. Jekyll. Você tem um envelope? Ele perguntou. Queimei, respondeu Jekyll, antes mesmo de saber do que se tratava, mas não tinha selo nem carimbo postal. A nota foi entregue em mãos. Devo ficar com ela e guardá-la? Perguntou Utterson. Quero que julgue como se fosse eu. Foi a resposta. Perdi a confiança em mim mesmo. Bem, vou levar isso em consideração, respondeu o advogado. E agora, só mais uma palavra. Foi Wright quem ditou os termos em seu testamento sobre a questão do desaparecimento? O médico pareceu tomado por uma sensação de vertigem. Cerrou a boca com força e concordou com a cabeça. Eu sabia, disse Utterson. Ele queria assassinar você. Você conseguiu encontrar uma boa saída. Consegui encontrar muito mais que isso, respondeu o médico. Consegui aprender uma lição. E por um momento, cobriu o rosto com as mãos. Ao sair, o advogado parou e trocou uma ou duas palavras com Paula. A propósito, uma carta foi entregue hoje. Lembra-se de como era o mensageiro? Mas Paul mostrou-se convencido de que nada havia chegado, senão pelo correio. Essa informação renovava os temores do visitante. Com certeza, a carta já tinha chegado à porta do laboratório. Possivelmente, na verdade, tinha sido escrita no gabinete, e sendo assim, devia ser julgada de modo diferente e tratada com mais cautela. Os jornaleiros, quando ele saiu, estavam roucos de tanto gritar ao longo da calçada. Extra, extra! Edição especial! Assassinato chocante de um membro do parlamento. Era como se fosse a oração fúnebre do amigo e cliente. Logo depois, sentou-se num dos lados da própria lareira com o Sr. Guest, seu chefe de escritório. No lado oposto e no meio do caminho, a uma distância bem calculada do fogo, com uma garrafa de determinado vinho antigo que descansava ao abrigo do sol no porão de sua casa havia muito tempo. Na página 39, nos é apresentado como o Sr. Utterson lidou com a carta que o Dr. Jekyll confiou a ele. Ele resolveu recorrer ao Sr. Guest, um estudante crítico de caligrafia, e também alguém de muita confiança para o advogado, e é habituado com a casa de Jekyll, pois ia lá muitas vezes para fazer negócios. Assim ele, primeiramente, analisou somente a assinatura de Wright e declarou o seguinte sobre ela. Não, senhor, ele disse, não se trata de um louco, mas tem uma caligrafia estranha. Na página 40, ele pôde analisar duas caligrafias. Ele comparou duas assinaturas, uma de Jekyll e uma de Wright. E assim ele pôde concluir o seguinte sobre elas. Bem, senhor, respondeu o secretário, há uma semelhança bastante singular. As duas caligrafias são em muitos pontos idênticas.
apenas diferem na inclinação. Assim, no final da página, o Utterson conclui uma coisa assustadora sobre seu amigo Jekyll. Puxa vida, ele pensou, Harry Jekyll fez uma falsificação para ajudar um assassino, e o sangue correu frio em suas veias.